aqui na Janela da Notícia. Doutora Juliana, muito obrigado pela participação da senhora aqui no nosso Bora São Paulo. Um tema bastante relevante que a gente tem que abrir espaço, lógico, aqui no nosso Bora São Paulo. A gente está atualizando casos de Covid-19 por todo o nosso interior, né? São mais de 400 municípios interligados aqui no nosso Bora São Paulo e esse assunto também tem que tocar a sociedade, que é o que eu citei agora há pouco, né? Período de confinamento, infelizmente, abre brecha para a violência doméstica, né? Inclusive teve mudança na Lei Maria da Penha recente, exatamente com esse foco. Bom dia para você, né? O que a gente pode já começar dizendo para o nosso telespectador sobre esse assunto, doutora? Bom dia, é um prazer aqui participar do seu programa. Bom, de fato, os números vêm sendo assim alarmantes. A própria ONU já alertava sobre esse problema, que não é somente um problema no Brasil. Nós estamos no mundo, mais da metade estão em confinamento, mais da metade das pessoas, da população mundial. E com isso, nós tivemos em média o aumento de 17% dos casos de violência contra mulheres nessa época da quarentena. Então, era um receio que, de fato, agora virou verdade. Esses números estão falando. Existem alguns estados, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que declarou que tinha tido um aumento de 50% de denúncias do Disque 180. Uhum. E sem contar, né, doutora, que assim, o percentual de aumento é em cima daquelas denúncias efetivas das mulheres que conseguiram vencer o preconceito, vencer os seus medos e fizeram a denúncia. Só que a gente pode imaginar, e aqui não é querer ser sensacionalista, mas podem ser muito maiores, são, né, doutora? Isso mesmo. Para você ter noção, acredita-se num grande número de subnotificação, porque o que vem acontecendo? Desde que foi decretada, né, a quarentena, as delegacias perceberam 60% de redução dos casos, 60% de registro de casos, de boletim de ocorrência. Esse aumento que nós percebemos, de 17%, está ligado com o Disque 180, que é o canal de ajuda, certo? Então, esse aumento de denúncias foi no canal de ajuda e também constatado nas unidades de saúde, de tratamento, né, de básica de saúde, nas UBSs. Mas, isso, como você falou, procede muito. Tem muita mulher que não está saindo de casa e o problema maior, o que vem a ser acontecendo? Ela está na casa com os filhos agora. Ela sofre a violência na frente dos filhos, porque ela está num local que ela deveria estar protegida, mas não está, e além de tudo na presença dos filhos. E muitas acabam comentando que elas ficam sem saber o que fazer. Se sair da casa e expor os filhos, né, a toda a situação da infecção, ou continuar sendo agredida. E algumas já chegaram a aqui assumir que às vezes preferem a violência do que colocar em risco os filhos, levando, pegando ônibus, indo até uma delegacia, enfim. Por isso, realmente a sua afirmação procede, que esses números aí são números muito baixos, porque nós temos casos de subnotificação, que não chegam lá mesmo. Uhum. Agora, às 7h26, doutora, tem também participando conosco aqui a psicóloga Sheila Monchansky, que está com a gente também via internet e vai participar dessa nossa roda de conversa. Sheila, muito bom dia para você, mais uma vez é um prazer tê-la aqui no nosso Bora São Paulo. Sheila, a gente está conversando, né, sobre esse assunto, estava acompanhando também, né? A doutora acabou de dizer aqui para a gente, né, do número alarmante de casos que aumentaram, das subnotificações e também, né, de uma preocupação bastante importante e relevante, que é o fato de as mulheres estarem em casa junto com os seus filhos e eles presenciarem essa cena, muitas vezes, de agressão, né, verbal, física. E eu queria que você já comentasse para a gente nessa situação, né, o que isso pode impactar, por exemplo, na cabeça de uma criança, de um adolescente que passa por uma situação como essa. Bom dia, pessoal. Bom dia, doutora. Bom, a gente já tem um impacto
já vindo acontecendo por conta da violência doméstica que já é prévia, né, ao coronavírus. O problema é que agora a gente tem um agravante muito grande, que é o confinamento. Essa restrição de contato social e o confinamento trazem para nós todos, né, mas principalmente para as crianças e para os adolescentes, maior dor psíquica, porque eles não conseguem ter contato social, atividade física, ou mesmo alguma forma deles compartilharem essa dor, esse sufocamento emocional que eles estão vivendo com outras pessoas. Então, a gente vai ter um agravamento de adoecimento mental, com certeza, e infelizmente daqui para frente. Quer dizer, não é que a gente está achando uma desculpa, um motivo, né? Ah, a pessoa não está fazendo exercício físico, não está, enfim, né, colocando toda a energia para fora. Mas, na realidade, são fatores que a pessoa que já tem tendência acabam se fortalecendo por isso, né? E acabam partindo para o erro, né? E no seio familiar isso é muito prejudicial, né, Sheila? Completamente. É prejudicial para essa mulher ou esse homem. A gente precisa lembrar também desse outro cunho, né? Não é só a mulher, mas a mulher, o homem, as crianças, nos relacionamentos homossexuais, a gente está falando de 2 mulheres ou de 2 homens, mas enfim, nós estamos falando de um agravamento para todos, né? Inclusive para o agressor, né, que também está numa situação de confinamento e que também está com dificuldade de lidar com todas essas questões. Então, eu acompanhei o que a doutora falou e mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades, a gente tem que reforçar a denúncia, a gente tem que reforçar os canais de acesso, o 100, 180, aquele caminho pela internet que é o da denúncia segura, né? Então, não podemos desistir, não podemos esmorecer diante dessa situação. Um jeito vai ter que ser dado, essas crianças precisam ser protegidas, essas vítimas precisam ser protegidas e o agressor precisa ser conduzido, ele também precisa ser reeducado. Então, mesmo com essa situação totalmente atípica e muito difícil, nós não podemos perder o foco. Legal. Ô, Marcos Andrade, eu te mandei há pouco um material aí para você de como que as pessoas podem fazer para efetuar a denúncia pela internet. Se você conseguir abrir para a gente aqui, só para ficar um pouco mais contextualizado, mas se não for possível, não tem problema. Agora, minha pergunta vai para Juliana Saraiva. Doutora, a gente tem visto, né, que os casos de agressão às mulheres não começam exatamente na morte, não começam, né, no soco na cara, mas começam muito antes disso, né? De repente é no falar mais alto, de repente numa agressão leve, né? De repente que a mulher pensa, mas isso vai passar, né? Mas eu gosto tanto dele, eu acho que é só um momento de braveza, isso passa. Só que na realidade isso vai aumentando gradativamente e não dá para aceitar, né? Conta pra gente o que já se enquadra em crime contra a mulher, para quem está acompanhando entender melhor, até poder orientar vizinhas, primas, amigas. O que você pode dizer para a gente com relação a isso? Sim, essa pergunta é importante, porque muitas pessoas acreditam que só existe a possibilidade de nós termos o amparo da Lei Maria da Penha, do ordenamento jurídico penal, quando a mulher morre ou quando ela fica gravemente machucada. Na verdade, a estrutura das nossas leis seria para não chegar a isso, porque isso são os extremos. Os extremos seria, de fato, o feminicídio e essas outras lesões muito severas. A Lei Maria da Penha, ela protege a mulher em todos os aspectos, em todos os seus bens jurídicos, vamos falar assim, né? Então, por exemplo, quando uma mulher, ela um marido xinga, né? Então ele pega e fala vamos supor assim, sua imprestável, você não consegue fazer nada, mal consegue cozinhar, né? Por exemplo, fala desse jeito, você nunca vai conseguir fazer nada na vida, olha, a sua mãe, vocês deveriam seguir o exemplo dela, olha como é feia, olha como tá largada, né? Ou então, começa de fato a falar para ela, eu vou te deixar, você não gosta de mim, olha, se você fizer isso de novo, eu te mato. Fiquei sabendo que você saiu hoje para comprar leite para as crianças, mesmo sabendo da quarentena. Se você fazer isso de novo, eu te mato. Olha, então nós temos aí possibilidade de crimes
que pode ser desde injúria, calúnia, difamação, também a questão do cárcere privado, porque nós estamos em isolamento, mas um isolamento que aqui é uma recomendação passada pelos órgãos oficiais. Uma coisa é o marido não deixar, por exemplo, essa mulher sair para comprar o que é de básico, até mesmo para sustentar os filhos. Nós temos aí o quê? Um constrangimento ilegal, nós temos aí um cárcere privado, certo? Por isso a violência, ela é extremamente abrangente, ela vai desde a psicológica, também a sexual, porque tem muitas mulheres que são violentadas sexualmente, a gente tem que pensar que o fato de ser casado ou ter namorada não é algo que já tenha implícito que a pessoa tem que ceder a todos os pedidos sexuais, então existe essa violência também, e também a patrimonial. Vamos imaginar agora que uma pessoa que não trabalhe, né, ou perdeu o emprego, está lá com a esposa, e o marido começa, já que ela continua recebendo dinheiro, ele começa a pegar esse dinheiro sem autorização dela para utilizar no que ele acha interessante, certo? Nós também temos aí a violência patrimonial. Logo, todas as violências contra a mulher, elas estão abrangidas na Lei Maria da Penha, para tentar, e também várias possibilidades de segurança, para evitar esse mal máximo que venha a ser o homicídio. Lembrando que, assim, no mundo nós temos 137 mulheres que morrem todos os dias na sua casa pelos seus maridos. 137 por dia. Isso daí são dados da ONU. É muito triste esse dado e eu acho que a gente tem que colocar, né, os canais de comunicação à disposição para falar sobre esse assunto, falar sobre esse tema, porque muitas vezes as mulheres se sentem sozinhas. Aliás, na maioria das vezes, de ter que enfrentar uma sociedade preconceituosa, do medo, porque muitas delas dependem financeiramente desses homens, né, a vergonha de sair com as crianças de casa e o que a família vai pensar, o que os amigos vão pensar, até porque na maioria das vezes o agressor que está em casa é um anjo fora. Ninguém percebe que ele pode ser maldoso, que ele pode ser agressivo e de repente é. Então, quando a gente traz assuntos como esse na televisão, é para encorajar você, mulher, que sabe que a gente está conversando esse assunto aqui e você sabe o que você sente. Só você sabe. E só você pode tomar a decisão de fazer uma denúncia. Aliás, a gente já está se encaminhando para o final da entrevista. Quero aproveitar a doutora Juliana e depois, se a Sheila quiser complementar. Doutora, como que a gente pode fazer para denunciar? Quer dizer, vai direto à Delegacia de Defesa da Mulher, né? Ou então a própria orientação que a Sheila já trouxe para a gente de utilizar a internet nesse período de quarentena, né? E também quando ser o start para poder fazer essa denúncia? Então, nós, como da sociedade, somos ali instrumento muito útil para tentar combater esse mal. Para nós, via de regra, se você está começando a ouvir gritaria na casa, né, no apartamento vizinho, se você observa que a vizinha desce constantemente machucada e tem aquela vergonha de esconder a face, se o crime não está acontecendo naquele momento, mas você desconfia, não somente a mulher, mas qualquer pessoa pode fazer a denúncia no 180, que é o canal de atendimento para a violência contra as mulheres, ou no Disque 100 quando a violência for contra menor, porque nós também temos aumento nisso. Agora, obviamente, vamos imaginar que você está no seu apartamento, como aconteceu agora, um caso horrível na Argentina, em Buenos Aires, que uma criança começou a gritar desesperadamente, porque a mãe e a irmã estavam sendo espancadas pelo pai na Argentina. E as duas morreram, né? E quem conseguiu chamar socorro, né, gritando socorro, socorro, foi o filho pequeno, né, do casal que viu o assassinato tanto da mãe como da irmã. Quando acontece uma situação assim, que você percebe que o crime está acontecendo, diz que 190 para situações de flagrante, que depois você conta com a polícia militar, para que venha naquele momento. Certo? Para que venha acudir naquele momento, porque está acontecendo um crime no momento, precisa de uma ajuda naquele instante, certo? E além de tudo, relembrando que nessa época de mesmo nessa época de pandemia, as delegacias das mulheres, elas ficam abertas 24 horas, então se a mulher tiver coragem e conseguir sair, elas estão abertas 24 horas, e hoje nós tivemos uma flexibilização para fazer esse boletim, que antes o boletim online,
não abrangia a violência doméstica. Hoje já existe essa possibilidade quando a mulher não consegue ir até a delegacia. De qualquer maneira, não podemos calar, temos que denunciar. Esse ainda é o melhor remédio. Com toda certeza. Obrigado, então, às nossas entrevistadas de hoje. Juliana Saraiva, advogada e professora. Procure depois nas redes sociais, de repente, para trocar uma ideia, falar mais sobre esse assunto tão importante. E o mesmo com a Sheila Monchansky, que é psicóloga, também especialista em comportamento familiar. As duas trouxeram boas dicas, boas orientações para você que está acompanhando o nosso Bora São Paulo. Afinal, é esse o nosso objetivo, trazer informação que faça a diferença na nossa sociedade. O intervalo é rápido e a gente volta já já, não sai daí.